Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem, nos escutam. Como vocês puderam ver no início do vídeo, o nosso tema de hoje é o trânsito depende de todos nós. A equipe deste trabalho é composta por Ilska, eu que vos falo, Karen Abrantes, Luana e Paulo Henrique. Então, vamos conhecer um pouquinho deste lugar no qual acontecem vários fatores, sejam eles positivos ou negativos, inseguros ou seguros, e um lugar também que depende de cada um de nós. Então, e que lugar seria esse no qual estamos falando? O trânsito. Afinal, o que é trânsito? Segundo o dicionário nos traz, trânsito é o ato de transitar, ou seja, é onde as pessoas se deslocam de lugar para outro por qualquer meio, seja veículo próprio, público ou até mesmo a pé, que denominamos essas pessoas de pedestres. Então, como sabemos, o trânsito é um direito de todos nós, é um direito de ir e de vir de todos nós, mas esse direito não nos dá direito de agir com imprudência, com insegurança, sem respeitar normas, sem respeitar regras, agir por agir com imprudência. Não é isso. No trânsito, a gente tem que agir com prudência, temos que agir com responsabilidade, seguindo normas, respeitando regras, para que assim tenhamos um trânsito seguro e um espaço que seja agradável, porque mais na frente a gente vai ver o quê? Que no trânsito, o trânsito é causador de muitas emoções na própria pessoa, no próprio indivíduo que está inserido nesse meio. A ação de cada um determina e é determinada pela do outro. O que essa frase tão pequena e tão verdadeira quer nos dizer, A minha ação vai determinar do outro, trazendo isso para o trânsito. O que é que temos como exemplo? Tem um sinal fechado, eu vou atravessar esse sinal fechado. Então, a minha ação vai determinar do outro. O outro viu eu fazendo, ele fez, então eu também posso. Então, a gente tem que agir com responsabilidade, com prudência. Temos que agir pensando não só em nós, mas também no outro, porque não só somos nós que estamos inseridos lá nesse lugar, mas é um conjunto de várias pessoas, sejam pedestres, sejam ciclistas, sejam motoristas, sejam motociclistas, enfim, é uma variedade. Então, temos que agir com cautela e prudência. Sobre a segurança no trânsito. Acidentes de trânsito e principal causador, nós mesmos. Então, sobre a segurança no trânsito, podemos ver que a segurança, ela não é tão eficaz assim, Por falta de fiscalização, ocorrem muitos acidentes no trânsito, Muitas pessoas, elas, por desatenção, embriaguez, a falta de blitz também é muito recorrente, A falta de manutenção do veículo também é um índice aí que é um fator, nesse caso, de acidentes no trânsito, A infraestrutura também, de fato, é importante relatar que a infraestrutura das vias, ela acaba sendo fator também, principal, pois a falta de infraestrutura nas vias acomete os acidentes, A gente vê que as vias estão esburacadas, desalinhadas, e isso ocorre, sim, acidentes por falta de manutenção. Então, vários fatores são determinantes para que tenhamos segurança no trânsito. Inclusive, o principal causador de acidentes no trânsito somos nós mesmos. Por quê? Porque agimos com irresponsabilidade. Por exemplo, estamos ou andando de carro ou de moto, estamos com o celular na mão,
ou nos distraímos com alguma coisa, como essa foto nos mostra. A mulher dirigindo com um copo na mão, em uma mão e o celular em outra. E aí, que atenção é essa que ela vai ter para tomar o café, para falar no celular e dirigir ao mesmo tempo? É por isso que muitas vezes acontecem vários acidentes e a gente fica se perguntando por quê. O porquê que aconteceu isso, porquê que aconteceu aquilo, quando na verdade o culpado somos nós mesmos. A nossa amiga, ela comentou que por falta de infraestrutura, de normas, sim também, mas um dos principais causadores de acidentes no trânsito somos nós. Então, para que tenhamos uma segurança no trânsito, temos que agir com responsabilidade. Então, diariamente, estamos expostos a diferentes tipos de violência que aparecem sob diversas formas. A cada fim de semana, ou feriado, indivíduos eles são atropelados e se acidentam nas rodovias e nas cidades do nosso país. Então, deixa aí o sentimento de sofrimento, a dor aos familiares pelas percas dos entes queridos, inocentes, que muitas vezes estão em casa e aí recebem a notícia de que aconteceu um acidente. E essas pessoas muitas vezes, quando sofrem acidente, levam para o resto da vida, como consequências físicas, Então, pela perda, a sensação é uma sensação de impotência, são comum nos indivíduos, principalmente porque esses índices, eles não diminuem, pelo contrário, eles crescem, só crescem. E eles crescem pelos fatores que relatei, que são a embriaguez no volante, que são a desatenção e entre outros fatores. O trânsito é um espaço social de trocas constantes, onde estão incluídos as subjetividades e os valores que permeiam os diversos personagens que o compõem. A psicologia, que tem como foco de estudos o comportamento humano, tem nas suas subdivisões a psicologia do trânsito, que por sua vez se encarrega de estudar e compreender o comportamento humano nesse âmbito. O comportamento humano observado no trânsito é bastante modificável pelo ambiente, e o grau de estresse que cada indivíduo apresenta é capaz de modificar o comportamento dos condutores. Estudos mostram que os acidentes de trânsito estão relacionados ao comportamento e à motivação social. Assim sendo, a psicologia do trânsito busca compreender como as emoções e o comportamento dos condutores são modificados ao conduzir um veículo no espaço do trânsito. No trânsito, a ação de cada um interfere na ação do outro, fazendo com que ele nunca seja igual, pois são histórias que se cruzam em diversas ruas, em horários e momentos distintos, tornando cada momento singular nesta trama onde diversas subjetividades são manifestas. O trânsito exerce influência nas emoções dos sujeitos, operando mudanças repentinas de comportamento. Este tende a se ajustar ao ambiente, sendo que o estresse gerado por esta mudança produz ações positivas e principalmente negativas. Como consequência, surgem sentimentos e sintomas que influenciam o condutor, podendo deixá-lo agressivo, em alerta ou até mesmo a ponto de cometer um ato violento. Em 2015, a OMS publicou um estudo que o Brasil ocupava o 3º lugar entre os países com maior número absoluto de mortes causadas pelo trânsito, com taxa de mortalidade de 23,4 acidentes para cada 100 mil habitantes. O crescente número de acidentes de trânsito tornou-se um problema de saúde pública, gerando gastos excessivos na economia dos estados. Sujeitos com transtornos de personalidade podem causar acidentes ao assumir o controle de um veículo. As emoções e a personalidade são fatores que influenciam nas atitudes do homem. No contexto do trânsito, as mesmas são consideradas também como possíveis fatores de risco para acidentes. Sabe-se que há a probabilidade de acidentes com veículos acontecerem, sendo eles cometidos por pessoas com algum tipo de transtorno de personalidade,
é de até 6 vezes maior do que se uma pessoa sem transtorno estivesse no controle do veículo. Fatores como a irresponsabilidade, a agressividade, o egocentrismo, a intolerância e a frustração e a impulsividade são traços que poderiam estar associados à personalidade na direção. De acordo com Bartolomeu e Costa, 2016, a personalidade refere-se à relação dos comportamentos das pessoas com as situações ao longo do tempo e de sua singularidade. As condições de estado emocional contribuem para causas diretas e indiretas, podendo afetar negativamente as informações necessárias para a segurança ao conduzir um veículo. Então, ele vai trabalhar para entender o determinado comportamento, vai realizar algum experimento de campo, como também pode realizar de laboratório, para que ele possa diagnosticar, estabelecer, que digamos assim, possíveis relações de causa e efeito. Ele vai atuar em alguma dor, sofrimento, como o próprio texto que aí está exposto nos diz, nos trazem, né? De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Então não esqueçam, sempre lembrem que o trânsito depende de nós e ele seguro é a gente que faz. Aí sim é que depende de nós mais ainda, né? Então se conscientizem os outros, a população inteira, que o trânsito seguro somos nós que fazemos e que ele também, para existir, para que exista com segurança, com responsabilidade, também depende de nós.